Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast, webcast hoje também, né? Aqui da Mercaditec, dentro da Mercado de Consumo, né? A sua plataforma de consumo, varejo e tudo mais do mercado. E hoje, um pouco diferente, vai ser obviamente uma conversa, mas vai ser eu até criei um nome, seria um webcase, né? A gente está acostumado a apresentar cases de sucesso, né, em texto, né, na Mercaditec, na Mercado de Consumo. E dessa vez a gente está experimentando apresentar um case de sucesso em áudio e vídeo agora, né? Então vou chamar aqui de web case. E para falar, para mostrar esse web case para gente, eu tenho dois convidados aqui comigo, a Thaís Raj, diretora executiva do Compra Agora, que é o nosso case, tá? E daqui a pouco vocês já vão saber tudo sobre o Compra Agora. E o Guido Carelli, que não é Caleri, que é o camisa 9 do meu time São Paulo. Guido Carelli, VP B2B da Infracommerce. Tudo bem, Thaís? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Responsabilidade, hein? Imagina. Esse novo formato. É isso. Tudo bem, Guido? Tudo bem, tudo bem. Obrigado, João, pelo convite. Maravilha. Vamos ao que interessa então, pessoal. Thaís, eu falei, né, do Compra Agora, mas para você apresentar para todo mundo o que é o Compra Agora, como surgiu a ideia, quando tudo isso começou, conta para todo mundo. Bom, vamos lá. O Compra Agora não nasceu como o Compra Agora, ele nasceu inicialmente como o Compra Unilever, então ele é uma iniciativa de intraempreendedorismo da Unilever. Inicialmente, a ideia era aproximar o varejo de vizinhança da própria Unilever, né? Então, fazer um atendimento mais próximo e fazer um atendimento de maior qualidade para esse varejo de vizinhança, né? Então, a iniciativa começou lá atrás e foi quando a gente começou essa grande parceria aqui com a Infracommerce. E o projeto tinha esse grande objetivo inicial. Depois que a gente lançou essa plataforma para as categorias da Unilever, a gente entendeu depois, né, de alguns anos dentro da Unilever, que para ser relevante para o varejo de vizinhança, a gente não tinha que ofertar somente as categorias da Unilever, apesar da Unilever ter muitas categorias e muitas marcas. Quando a gente olha do ponto de vista do varejo, a representatividade da Unilever, apesar de ser a segunda indústria mais representativa dentro do varejo, é uma representatividade baixa, entre 4% a 5%, apesar de ser a segunda maior indústria dentro do varejo. Então, para a gente ser de fato representativo para o varejo e ser significante para ele e ajudá-lo a crescer e a prosperar, fazia sentido a gente ofertar muito mais indústrias e muito mais categorias. E foi aí que veio a ideia da gente transformar o que era, na verdade, uma ferramenta que ajudava a gente a levar, né, e a encurtar as distâncias, vamos dizer assim, entre a indústria e o varejo e fazer uma oferta mais objetiva e com uma maior performance até para a indústria, mas e ofertar o que fazia mais sentido até para o varejo, a gente ofertar mais marcas e mais indústrias para ser mais relevante do ponto de vista do varejista. Tá. Então foi que veio a ideia da gente transformar o Compra Agora num marketplace e também ter a oportunidade de não só oferecer, né, os benefícios que a gente oferecia para o varejo, ofertando outras categorias que complementavam mais a cesta para ele, mas também oferecer para as outras indústrias os benefícios que a gente tinha conseguido trazer para a performance que a gente tinha trazido para a Unilever para as demais indústrias também, né? E para toda a rota como um todo, para todos os players que estavam dentro desse ecossistema. Então, num breve resumo é isso. Então, o Compra Agora é um marketplace B2B, a gente foi pioneiro no mercado brasileiro, então que conecta as indústrias com o mercado de vizinhança, né? Hoje a gente faz isso por meio de uma rota de distribuidores. Talvez você já tenha dado a resposta para a minha próxima pergunta nisso que você falou, mas eu vou fazê-la. Qual que é o grande diferencial do Compra Agora, Thaís? Acho que tem vários diferenciais, mas acho que dois grandes diferenciais que a gente se compara, né, com outras ferramentas B2B que tem no mercado. A primeira é que o nosso grande propósito é fazer o varejo prosperar, né? Então, a gente tem três pilares aí que a gente embasa o cliente no centro. O nosso cliente é o pequeno varejo, né? O médio varejo de vizinhança, então pequeno, médio porte,
do varejo de vizinhança brasileiro, que hoje são mais ou menos entre 530 e 600 mil lojas de varejo de vizinhança do mercado alimentar, que hoje é o nosso grande foco, né? Então, para fazer que o varejo prospere, a gente divide aí o nosso objetivo em fazer com que o varejo compre bem, venda bem e administre bem o seu negócio. Então, a gente foca não somente as features, enfim, toda a navegação, UX, UI, toda a parte mais de e-commerce, né, de ferramenta que a gente faz, mas também todos os serviços que a gente coloca dentro da plataforma. A gente sabe que hoje uma grande dor do varejo é acesso a crédito, então como é que faz para ajudá-lo a acessar crédito, como faz para ele ter uma oferta de produtos que faz sentido para o ponto de venda dele, como é que faz para ele fazer uma recompra que faça sentido, enfim, tudo para fazê-lo prosperar, né? Então, a gente tem um programa de fidelidade que ele pode trocar não somente por desconto, mas também por produtos para a loja. Produtos, eu digo, produto para ele fazer um upgrade da loja, então ele consegue trocar por geladeira, consegue trocar por fatiadora de frios, consegue trocar por itens para loja, televisão, câmera de segurança, o que ele queira, mas também, por exemplo, por cursos que pode capacitar o proprietário ou a força de vendas dele ou as pessoas que trabalham na própria loja. Então, ele pode trocar, sei lá, desde um curso para gestão de fluxo de caixa, gestão de estoque, e no limite, se ele tiver pontuação suficiente, até para um MBA de gestão de negócio, né? Então, a gente faz muito desenvolvimento do nosso negócio baseado nesses 3 pilares para ajudar o varejo de vizinhança a prosperar. Mas acho que o outro grande diferencial que a gente tem é que, com base na tecnologia, nos nossos dados e na inteligência de dados que a gente tem e que a gente consegue acessar via plataforma, e hoje, né, com a base de 50 indústrias que a gente tem hoje dentro do nosso ecossistema, a gente consegue tanto fornecer e ofertar, tanto para as lojas que estão hoje dentro do ecossistema, quanto para as indústrias, quanto para os distribuidores, para a força de venda, etc., informação relevante para fazer ou a melhor compra para a loja ou para a indústria, a melhor oferta, né? Oferta, digo, desde a promoção até entender qual é o melhor mix de produto que tem que ser ofertado, entender qual é o melhor tipo de oferta, se é desconto, se é cuponagem, como é que ele faz o melhor uso, por exemplo, do trade marketing dele. Então, esse tipo de informação e esse tipo de feedback que a gente faz com o uso da inteligência de dados que a gente tem na plataforma é a nossa grande diferencial que a gente tem em comparação com as outras ferramentas B2B que tem hoje no mercado. Até saindo um pouquinho do roteiro aqui, mas aproveitando esse gancho que você deu de dados, né? E aí colocando o Guido também na conversa, a gente fala de dados há bastante tempo já, né? Parece que é dados, não, mas há bastante tempo. Mas agora parece que finalmente estão entendendo o que fazer com esses dados, não só captando esses dados, né? Eu queria saber de vocês dois a importância disso, não só de captar os dados, mas de entender e saber o que fazer com eles. Perfeito. Acho que, de novo, sempre tem se falado, dados é o futuro, né? Na verdade, só dados trabalhados são o futuro, né? E o que a gente fornece, obviamente, é absorver tudo isso. A gente mostra um montão de novos dados, especialmente quando a gente começou lá atrás. Eu lembro, a gente começou a captar dados de desempenho de nível de serviço, desempenho de crédito, travas, por que não estava finalizando a compra. Então, coisas que já aconteciam, talvez, no modelo offline, mas não tinham capacidade de absorver isso porque faltavam os dados. Então, foi a aplicação, foi a coleta desses dados, e aí, corretamente, o Compra Agora começou a entender, olha, eu tenho essas realidades, os dados me mostram que essas são as quebras que eu tenho, tanto quebra de estoque, quebra de crédito, né? Então, e aí, o que é muito legal da dinâmica do Compra Agora é que eles evoluem com esses dados, justamente. Então, tem um problema de crédito. Ok, então vamos trazer uma solução de crédito. Eu tenho um problema de nível de serviço, então vamos escolher os parceiros corretos para trazer um nível de serviço. Então, esse diagnóstico que o dado te leva para poder trazer a próxima evolução, a próxima grande entendimento. E depois, obviamente, foi se formalizando também a questão de personalização, né? E aí a Tá pode comentar muito mais como fazem isso, mas quando você começa a se conectar
com esse pequeno consumidor, varejo de vizinhança, você consegue entender melhor quem que ele é. Então você não oferta genericamente, você oferta realmente o que precisa entender. E aí que está um dos grandes diferenciais também do compra. É isso mesmo. E o que o Guido falou, né, do tema quando a gente começou a olhar os dados lá atrás, o objetivo inicial, como eu disse no começo, era conectar, se aproximar a indústria do varejo, né? O que não quer dizer desintermediar, não. Era atender com o nível de serviço melhor. Esse era o objetivo inicial, mas teve tanto achado dentro do projeto que esse era o objetivo inicial, ele acabou tornando só mais um dos objetivos e só mais um objetivo, lógico, importantíssimo, mas dados como o crédito que era ofertado inicialmente lá atrás pelos distribuidores, os dados que a gente começou a achar, né, dados como o tempo que levava para emitir uma nota fiscal, né? Então, informações que se tinha do offline e dados que a gente começou a observar que acontecia no online, a gente começou a ter uma riqueza de informação, né, e não mais de dado, né, mas de informação, que é o dado trabalhado com algum output, com algum plano de ação para a gente melhorar a situação e aí sim ter um nível de serviço melhor, para a gente ter uma operação e uma performance melhor de ponta a ponta. Isso possibilitou que a gente tivesse não só atendimento melhor para a loja, mas uma melhoria de ponta a ponta de toda a operação. Então, não só atender melhor a loja, mas ter uma operação melhor dentro do distribuidor e ter uma eficiência melhor na indústria. Então, seja uma eficiência melhor no plano de venda da indústria, que era o selinho do distribuidor, ter um plano melhor de venda de como fazer o investimento de trade, né? Porque diferente do offline, quando você faz um investimento numa campanha no offline, você faz uma estimativa de quanto você vai investir e acredita no retorno. No online, não. A gente faz o investimento, faz uma campanha, a gente destina uma verba e a gente só faz o retorno, de fato, depois que vendeu. Então, a gente sabe exatamente que ROI aconteceu para aquele tipo de campanha, naquele SKU, ou naquele combo, ou naquela lista sugerida, naquela região, com aquele distribuidor, naqueles CNPJs específicos. Então, fica um plano tático muito mais personalizado, mais detalhado, e a gente consegue pilotar com nível de detalhe muito maior, né? E fica um plano muito mais personalizado. Então, diferente da gente empurrar o produto na loja, porque não faz muito sentido com todo esse monte de ferramenta de e-commerce e com essa possibilidade de dados que a gente tem, a gente empurrar um produto ou um lançamento para uma loja e a loja não vender. Porque ela não volta e não recompra. Então, obviamente, a gente tem que oferecer para a loja o que faz sentido ela ter na prateleira dela, para ela vender, ela testar um produto novo, ela vender, fazer sentido ela voltar e recomprar. Então, o que a gente tem de informação, e de novo, né, só com acesso aos dados online que a gente consegue ver isso, é que uma loja que comprava de uma indústria, a gente está falando de médias aqui, tá? Ela comprava de uma indústria X, no offline, com um distribuidor. Comprou a vida inteira no offline. A partir do momento que ela entra na nossa plataforma, né? E aí, num período médio, entre de 3 a 6 meses, depois que ela passa a comprar, em média, 25% mais SKUs, né? Do que ela comprava no offline. Ela passa a comprar, mais ou menos, com uma frequência 20% maior, né? E com um ticket também de 22% a 25% maior. E não quer dizer que ela está canibalizando as compras offline, ela vira omnichannel. É porque ela compra mais SKUs, ela testa mais produtos na loja, e são produtos que ela acaba vendendo para o consumidor final, né? Porque, normalmente, no offline, e eu fico pensando na vida do vendedor lá no offline, ele não vende só uma indústria, ele vende N indústrias, né? Então, quando ele vai lá, ele vende, possivelmente, só os produtos que são os produtos principais, né? Os produtos cavalo na indústria. Do nosso lado, como a gente consegue fazer as listas sugeridas, os combos, os pedidos sugeridos e tudo mais, a loja tem a oportunidade de comprar aquele combo já que é sugerido para ele, e ele consegue testar os que são os produtos mais de cauda longa. Então, por isso que ele consegue acessar mais mix e testar um mix mais longo, que normalmente tem mais margem para a indústria. Então, é um resultado positivo para todo mundo, porque a loja vende mais itens, possivelmente vende mais volume, vende mais, e a indústria também vende mais itens, mais mix, e a gente sabe que vende produtos com mais margem também. Eu ia perguntar, eles têm essa percepção ou vocês têm que dar um jeito de fazer eles terem essa percepção? A gente faz essa devolutiva para eles também. Tá. Para eles e para o distribuidor. Tá. Né? Então, quando você pergunta qual é o grande diferencial, é porque a gente faz essa devolutiva.
como nós somos um intermediador, a gente não faz compra e revenda de produtos, né? Não somos um distribuidor online. Né? A gente é um intermediário que faz a conexão desses players no ecossistema, né? Então, a gente faz essa devolutiva para todo mundo. Porque se não tem essa devolutiva, muitas vezes o que pode acontecer é que vai estar vendendo mais, tal, mas ele vai no fluxo ali e acaba sem ter essa percepção. Por isso que eu fiz a pergunta. Não, a gente faz essa devolutiva. A gente não falou da data, né, de lançamento do Compra Agora. Quando que foi, Thaís? Compra Agora, semana que vem, vai completar 3 anos. 3 anos. Então, Isso. foi num momento... Início da pandemia. Início de pandemia. Exatamente. E por que eu estou perguntando isso? Justamente porque eu queria... A pandemia foi um momento de aceleração de muita coisa por aí, né? Foi. Mas foi um momento de aceleração muito grande no digital, né? Foi. E eu queria saber, não dá para fazer a comparação de um momento anterior à pandemia, porque vocês lançaram no decorrer da pandemia, mas como que vocês entendem que foi o impacto nesse sentido para um produto como o Compra Agora? Da pandemia, assim, talvez se tivesse sido lançado antes, teria menos gente conectada ali. Como é que vocês entendem isso? Eu posso falar um pouco mais genericamente do mercado, né? Inclusive, esse é um posicionamento estratégico que o Compra Agora tinha quando lançou, porque ele já tinha... Compra Agora como marketplace lançou faz 3 anos, mas ele já tinha 4 anos de operação como Compra Unilever. Verdade. Então, ele já entra na pandemia com uma opção de compra tanto para o varejo como para o distribuidor, uma opção de venda para o distribuidor. Coisas que muitas indústrias não tinham. Então, acho que isso já é um diferencial. Por isso que a gente viu uma corrida muito grande no começo da pandemia, realmente para achar modelos ou similares ou o próprio Compra Agora como opção para chegar no varejo de vizinhança, né? Então, naturalmente forçou as indústrias a identificarem seus canais. No B2C é óbvio, né? Todo mundo começou a comprar mais, etc, etc. Hoje, aliás, o e-commerce, na verdade, até cresce um pouco menos que o varejo, né? Já estabilizou isso, mas no B2B não, ele lançou uma onda que realmente, olha, um caminho digital é necessário, porque eu preciso ter essa possibilidade, mas ele traz todos os ganhos. E aí isso se junta a isso com uma também necessidade e um momento, digamos, transformacional do próprio varejo e dos distribuidores também, que é uma troca de geração que acontece, né? Primeiro, eles estão trocando a geração que lidera isso. A varejo vizinhança normalmente é muito familiar. Os próprios distribuidores, uma grande maioria ainda é. Então, na troca da geração da liderança, você tem uma modernidade entrando também, né? Isso acontece nos últimos, 5, 10 anos, talvez. Então, você traz o momento da pandemia, você traz essa troca geracional, você traz uma iniciativa como Compra Agora que começa a despertar esse movimento de, a cadeia B2B precisa se digitalizar, e aí então todos os elos têm sua vontade de achar o caminho a ferramenta correta para isso, né? O que eu agregaria ao que o Guido falou, a gente já vinha se preparando, né, para fazer isso, e a gente já operava já há bastante tempo. Então, antes da pandemia, a gente recebeu muitas indústrias para fazer benchmark. Né? E também foi um dos pontos que a gente pensou antes, né, de tudo isso acontecer. O problema não era fazer o benchmark com outras indústrias, porque no ponto de vista do varejo, as outras indústrias não são concorrentes. Né? Do ponto de vista do varejo, o varejista tem que ter mais de uma marca de pasta de dente, o varejista tem que ter mais de uma marca de sabão em pó, né? O varejista tem que ter mais de uma marca de maionese na prateleira. Né? As indústrias são concorrentes no ponto de vista do consumidor final. Sim. Né? Então, lá em 2018, começo de 2019, recebi muitas indústrias para fazer benchmark de como cada uma montar o seu próprio e-commerce B2B. Mas a gente concorre no tempo do empresário lá, do varejo de vizinhança, porque a gente sabe que a dinâmica do dia a dia deles, e a gente tem muitas diferenças de perfis desses empresários. Né? Então, a gente tem desde o varejista tradicional, né, que é o varejo tradicional, que é o cara que tem a portinha realmente, que é o pequeno varejinho mesmo, que é o cara que tem a portinha, que tem a vendinha, que ou é na garagem dele, ou é um varejinho que é a venda mesmo, ou tem aquele cara que tem ou uma rede de supermercados menores, ou que ele tem um mercado um pouquinho de um maior porte, que vai até 9 caixas, que é mais ou menos esse é o perfil que a gente trabalha no Compra. Mas, de qualquer forma,
ele tem uma agenda e uma dinâmica que é 100% ocupada. Então, quando a gente pensa que, como eu falei lá no começo, que a pulverização da composição das indústrias de categorias que ele tem que comprar para fazer a reposição da loja dele é uma dinâmica insana. Para ele compor 50%, né, da variedade de categorias que ele tem na prateleira, ele tem que acessar umas 60 indústrias. Para metade. Imagina, se para a primeira metade são 60 indústrias, para a outra metade, é no mínimo mais 200 indústrias, porque fica cada vez mais fragmentado. Então, se a gente fica pensando do ponto de vista do varejo, quantos e-commerces ele teria que acessar? Se a gente pensa que a frequência média, de novo, média, de compra de um varejo para fazer a reposição é semanal, eu tenho casos de varejos que compram diariamente, eu tenho casos de varejos que compram a cada 15, 20 dias, mas a frequência média é semanal. Qual é a chance de um varejo desse acessar 50 plataformas por semana e administrar 50 volumes de crédito, 50 boletos? Sem chance. Sem chance. Então, isso também foi um dos temas que levou a gente a pensar, né, em trazer o marketplace. Então, não só pelo tema da cesta, mas pelo tema da facilidade. E isso também é muito similar ao tema dos marketplaces B2C, né, de contratos num lugar só e pela facilidade de fazer a gestão num único lugar, né? Mas do tema da pandemia, e aí voltando e amarrando isso, muitas empresas vieram fazer com a gente benchmark e quem não está acostumado com digital, eu trabalho com digital, e aí para não falar muito da idade, mas eu trabalho com digital desde a época que não tinha rede social e que não tinha nem smartphone, então faz um bom tempo já. Mas muita gente que não está acostumado com esse mundo acha que a parte difícil é colocar o site de pé, né? E colocar o site de pé é difícil, é importante, é uma colcha de retalho. No B2B é ainda mais complexo que no B2C, é muito mais complexo no B2C, já fiz muitos B2Cs, mas esse é só o começo, e ele é só o enabler, né? É só a ferramenta que capacita a gente a fazer a venda. Tudo que tem por trás e os times que a gente tem que ter, que são super multifuncionais, isso é muito mais complexo do que colocar a ferramenta no ar. Então, quando as indústrias vinham falar com a gente, todo mundo pergunta qual é a plataforma que você usa? Qual é a tecnologia? Eu falei assim, gente, mas isso é parte só, né? Você tem que ter um time estruturado que vai desde o back-office, finanças, né? Acompanhamento de nível de serviço, de estoque, área comercial, área de marketing, de CRM, de dados. É muito maior do que só colocar a plataforma no ar. Então, assim, as indústrias que vinham, eu não tinha ideia nem de tamanho de investimento, de complexidade, etc. Então, isso também, quando veio a pandemia, as indústrias não estavam preparadas, porque grande parte delas não tinham ideia da complexidade que é pôr um e-commerce no ar, que não é só ligar uma loja, né? Ligar a loja é parte do trabalho, mas o trabalho que vem depois para manter essa loja ativa, funcionando, vendendo e crescendo, é muito maior do que isso. Então, voltando à sua pergunta, quando veio a pandemia, essas indústrias que vieram fazer, né, parte delas que vieram fazer o benchmark, parte que a gente foi acessar quando a gente estava fazendo o business case do compra, elas não tinham nem começado a pensar em como montar isso. Então, teve uma corrida atrás de como vamos fazer para chegar no varejo, porque também teve uma questão sanitária de que o offline, os vendedores não estavam podendo ir no varejo de vizinhança. Então, como vamos fazer para fazer os pedidos? Sim. Tudo bem, tem o WhatsApp e tudo mais, mas hoje a gente, né, hoje, por exemplo, o Compra tem ferramenta de WhatsApp que fecha pedido ponta a ponta. Então, faz desde o cadastro da loja até o acompanhamento de pedido via WhatsApp full. Não precisa sair do WhatsApp para nada. Mas foi algo que vocês fizeram ali... Que ninguém tinha lá atrás, né? Como é que as indústrias, como é que o distribuidor fazia para vender para o varejo de vizinhança, que é grande parte da venda indireta das indústrias de bens de consumo, se os vendedores não estavam saindo na rua? Então, teve uma corrida muito, muito grande naquela época de como vamos fazer para chegar. Esse é o ponto 1. E o ponto 2 é dos próprios consumidores, a gente, que não estava saindo de casa, né? Então, a gente não queria nem percorrer grandes distâncias e muito menos ir para mercados de grandes superfícies, para lugares com muitas aglomerações. E a gente passou aí para mercados, né, para os mercados de vizinhança, porque eram mais próximos, era mais fácil. Você entrava, pegava poucos itens, ou você ligava para a loja, né, para o mercado, o cara separava o que você queria, ou entregava, enfim, tornou uma conveniência, né, o mercado de vizinhança. Então, a gente sabe por pesquisa que
mais de 2 milhões de famílias que não compravam no mercado de vizinhança passaram a comprar no mercado de vizinhança no Brasil no pós-pandemia. Né? E isso se tornou uma realidade. Né? Eles não deixaram de comprar nesse mercado de vizinhança no pós-pandemia. Ainda bem, muito obrigado. Agradecemos. Então, isso virou uma nova tendência de consumo, né? De fazer o pequeno crescer. Né? Então, a gente vê que tem várias iniciativas, né? Depois de ajudar os pequenos empreendedores, né? De todos os segmentos. Isso, no pós-pandemia, até virou uma tendência, né? Não só de consumo, mas até de incentivo de ajudar o pequeno varejista. Né? Então, isso... Puxando por esse lado do pós-pandemia, né? Para exemplificar, falando primeiro do B2C, a gente tem um comportamento do consumidor pré-pandemia, tem um comportamento do consumidor durante a pandemia e agora a gente tem um comportamento do consumidor pós-pandemia, que não se sabe ainda se é um comportamento que vai ser mantido ou se é simplesmente um comportamento pós-pandemia e que daqui a pouco pode ser que mude também. Falando do B2C, isso. No B2B, acontece alguma coisa nesse sentido? Um pouco da visão que a Infra tem sobre isso e olhando para outros mercados. E, aliás, olhando para o B2C também. O B2C deve estar 5, 8 anos à frente do B2B. Né? Sim. Então, se você pensa isso, naturalmente, ainda tem um caminho muito grande para evoluir no B2B. Tá? É claro que nesse momento que se consolidam os grandes players do futuro. Uhum. Tá? Porque exatamente o que o Catar falou. No futuro não vai ter 50 e-commerces. Tá? Mas no momento atual, estamos criando inúmeros e-commerce. Se você olhar e-commerce B2B antes da pandemia, talvez era comprar um Unilever e mais 2. Né? Hoje tem um monte. Tá? Mas isso não é sustentável no médio prazo. Tá? Assim como os e-commerce B2Cs, né? Aqueles pequenas lojas também ficaram. Então, naturalmente, tem uma evolução ainda que deve acontecer. E outra coisa que aconteceu no B2C, que também deve acontecer no B2B, antes, você tem que estar uma compra na loja, uma compra no online. Né? Depois entrou a questão de multicanais, depois entrou omnicanalidade. Hoje no B2C, na verdade, nem se fala mais omnicanalidade, é uma jornada de compra, não interessa qual canal você tem que seguir. Isso no B2B, a Tá já deu alguns exemplos disso. O Compra Agora tem o aplicativo, tem o WhatsApp, tem o vendedor, tem o site. Então, você já está trazendo uma conexão de diferentes canais, que depois imagino que pode evoluir para ter uma conexão direta com os sistemas do varejo, que depois pode... Então, não interessa o meio, o que interessa é a jornada de compra para isso. Isso claramente ainda tem uma evolução muito grande no B2B. Começam agora a surgir ferramentas para ajudar o varejo a se conectar melhor, etc, etc. Mas ainda tem muita evolução para acontecer nesse mercado. Né? Exato. Além da evolução do mercado, e quando a gente olha para os mercados de fora que já começaram essa jornada anterior, eles já são, até comparado com o B2C, são muito mais representativos. Não só mais representativos do tamanho do que o próprio B2B no Brasil, mas comparado com os B2Cs nos seus próprios mercados. Então, tem muito para crescer ainda aqui. Apesar de que a gente já cresceu bastante, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas olhando para o próprio perfil do cliente, seja um cliente B2C ou B2B, no fundo é uma pessoa fazendo a jornada do lado de lá. Uhum. Né? Então, por isso que quando você... lá atrás, né, Guido, quando escolhia ferramentas B2B de e-commerce, eles tinham cara de EDI, era um SAP. Uhum. Mas não dá para ser. Ele tem que ser uma ferramenta com cara de B2C, com features de B2B. Né? Então, por isso que a gente continua evoluindo a ferramenta até hoje. Porque cada vez a gente precisa evoluir para estar mais preparado para a exigência e para as dores do varejo. Mas lá atrás, o que a gente fez foi pegar uma ferramenta que era B2C e colocar features mínimos para atender uma compra característica B2B brasileira, que é diferente do resto do mercado da América Latina, mas era comprar em quantidade, então caixas de 3, 6, 8, 10, 12, enfim, o picking definido pelo distribuidor, e comprar crédito com prazo. Né? Esses são os básicos. Né? Depois disso vem muitas outras coisas. Mas é uma jornada e é uma experiência com cara de B2C, porque no fundo é uma pessoa que está lá navegando e botando um pedido, mas que não tem, sei lá, quando a gente
quando a gente entra para comprar um eletrodoméstico, porque eu já trabalhei com e-commerce de eletrodoméstico, você vai lá e coloca 1, 2, 3 itens no máximo no carrinho. Quando você vai numa companhia aérea, que eu também já trabalhei, você coloca um trecho de ida e volta. Só que quando você faz uma recompra de uma loja... Muita coisa. Muitos itens. Então, a navegação tem que ser fácil, tem que ser clara. Por isso que a gente faz listas sugeridas, para ele não precisar ficar colocando item a item na mão. Por isso que a gente faz ferramentas de upload de listas, então, porque ele tem a facilidade dele ter um sisteminha dele, ou dele ter um Excel, que ele baixa da nossa plataforma, ele faz a escolha no Excel e bota a lista de volta. Ou ele faz uma leitura de código de barra com o nosso aplicativo e já monta o carrinho automático. Então, todo esse tipo de facilidade para que a pessoa que está do lado de lá, porque no fundo é uma pessoa, não importa se ele está comprando com CNPJ ou um CPF, que ele navegue e consiga fazer essa conversão da maneira mais fluida possível, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A gente, você estava falando de estratégias, né? Hoje a gente tem a Infracommerce como parceira do Compra Agora, né? E eu queria saber dos dois lados, né? Qual que é o papel de cada um, as estratégias, quem ouve mais quem fala mais com quem, porque às vezes o pessoal fica, não, vamos só, um só fala, outro não, muitas vezes a gente, um precisa ouvir, o outro também precisa ouvir. Queria que vocês contassem um pouco pra gente, um pouco dessa parceria. A gente já se falou bem mais, né? Já se falou bem mais. No começo porque a empresa era pequena antes, né? Era eu e mais 4 pessoas no começo, né? Agora somos 250, então... Chegou até uma sala dentro da Infracommerce já que separada. A gente, exatamente, Não, mas o que a gente... Já são 7 anos que a gente trabalha juntos. Ambos estamos desde o começo, inclusive. De uma forma ou outra. De um jeito ou de outro, Mas o diferencial dessa parceria é que, a Tata falou bem, naquele momento, a gente colocou à disposição da Compra Unilever uma plataforma de B2C e falamos, vamos transformar ela, né? O time naquele momento, com mais experiência da questão do varejo, trouxe para dentro, a gente falou, olha, vamos colocar essas features básicas. E aí tem sido uma evolução e uma troca constante de, olha, agora precisamos disso, agora precisamos disso. Eles têm uma equipe que está conectada dia a dia com o varejo. Traz isso para dentro, a gente traz uma equipe técnica que, ok, como digere isso em uma solução que faz sentido? E hoje a plataforma deles é uma coisa totalmente evoluída, né? Com 7 anos, já está na 3ª versão, com 500 features diferentes, etc., que se alimenta dessa parceria, né? Então, acho que isso é um diferencial muito grande. Eles têm uma conexão muito clara com o consumidor, com quem eles querem atender. A gente apoia na questão de traduzir isso, na questão mais técnica. Mas o ponto é saber que sempre tem alguma coisa nova para pensar, tá? E tem sido assim há 7 anos, né? Maravilha. Indo para o fim do nosso papo, pensando em séries e filmes aqui, Thaís, tem algum spoiler que você pode dar sobre os próximos passos, assim, do Compra Agora? Se perguntar sobre séries e filmes, eu tô meio desatualizada. Não, mas tem algo que você possa falar dos próximos passos desse case de sucesso que a gente está falando aqui, no nosso web case. Lógico, o objetivo primário é a gente aumentar a quantidade de categorias para sempre atender melhor o varejo, né? Então, a gente ter o mix cada vez mais completo para atender o varejo de vizinhança com mais facilidade. Então, hoje, a gente tem 50 indústrias que cobrem 30% das categorias que o varejo oferece, o varejo de vizinhança oferece para os clientes, tá? Então, a gente busca cada vez mais trazer mais indústrias para compor cada vez mais, né, chegar aí a 40%, 45% essa composição das categorias. Quantas indústrias a mais são? Não sei, depende das categorias que a gente trouxer, porque pode ser muito fragmentado, pode ser menos fragmentado, né? Então, essa é a nossa grande corrida, isso falando do segmento alimentar, né? Lógico, a gente pode criar qualquer tipo de compra, né? Todo mundo fala assim, vamos criar o compra pet, vamos criar o compra decor, vamos criar o compra... Então, obviamente, a gente tem interesse, né, não a curtíssimo prazo, mas de expandir para outras categorias, né? Aqui faz mais sentido para a gente, até pela nossa origem
é a gente caminhar para um segmento farma e perfumaria. Porque hoje, dos clientes que a gente tem dentro de casa, são as categorias que faria mais sentido a gente expandir hoje, né? Então, as categorias que a gente tem hoje, a gente tem grande representatividade de categorias que atenderia esse segmento de farma e perfumaria. Mas por que já não atende hoje? Porque hoje, apesar de a gente ter quase 200 distribuidores plugados na plataforma, com quase 600 operações rodando simultaneamente, a rota de distribuição que atende farma e perfumaria é diferente da rota de distribuição que atende o alimentar. Então, eu preciso fazer uma nova conexão de outra rota de distribuição, e que não é uma coisa simples. É daí que nasce a nossa capilaridade de atendimento, de como a gente chega na numérica dessas lojas. Então, a gente precisaria fazer uma conexão totalmente nova. Totalmente não. A gente tem alguns distribuidores que já estão hoje na nossa rede que chegaria no Pharma, mas a gente precisaria fazer uma nova teia aí para chegar nesse segmento. Mas seria um próximo passo que faria sentido para a gente, né? E caminhar para outros mercados. A gente já tem operação fora, a gente tem operação na Argentina, a gente tem algo aí quase pronto para México, e se tudo der certo para outros mercados aí hispânicos aqui na América Latina. Spoiler, tá vendo? Eu falei. E eu tô observando aqui o Guido muito atento para fazer a lição de casa de tudo que você está falando aí. Guido Carelli, VP B2B da Infracommerce. Thaís Rage, diretora executiva da Compra Agora. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast, Webcase. O papo foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Thaís, também. Guido. Você que nos acompanhou até agora, espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima.